Olá, galera! Vamos falar hoje sobre princípios de direito tributário? Vamos, Julie! Ela parece não estar muito empolgada. Vamos lá. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre princípios de direito tributário. Selecionei aqui alguns que eu considero importantes, principalmente para a prova da ordem, né? Mas como o nosso tempo é curto, e aqui a ideia sempre do Pro Conteúdo é fazer vídeos curtinhos, mas com muito conteúdo bacana para você estudar para sua prova, para você saber por questões de cidadania. Então, vamos lá, eu selecionei 3 princípios importantíssimos de direito tributário, são eles o princípio da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Já deixo bem claro uma coisa que sempre eu e o Vitor falamos em todos os vídeos, né? O estudo de cada tema, de cada vídeo que nós fazemos aqui no domingo não se esgota nestes poucos minutos, né, que a gente faz o vídeo. São temas tanto de direito do trabalho quanto de direito tributário, são temas que têm detalhes, tem discussões, né? Cada coisinha na matéria tem uma série de discussões. Porém, a gente aqui faz o possível para, no pouco período que nós temos aqui com vocês no final de semana, esclarecer o maior conteúdo possível, tá bom? O que devemos saber sobre o princípio da legalidade? Eu não sei porque eu estou mostrando a minha almofada, porém... Então, o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, diz que exigir ou aumentar um tributo só pode ser feito por lei. Né? Lei o quê? Lei ordinária, lei complementar, tá? Então, a primeira questão que surge, né, desse princípio da legalidade, que também é muito cobrado em prova, é a questão da medida provisória. Seria a medida provisória um meio hábil para se exigir ou aumentar um tributo? É válido? Pode? Então, aí, primeiramente, você tem que olhar lá no artigo 62 da Constituição e ver as hipóteses em que é possível a edição de uma medida provisória. Quando você for lá, você vai ver que, em casos de relevância ou urgência, é válido sim. Então, desde que presente esses requisitos e desde que a medida provisória seja convertida em lei, no mesmo exercício financeiro, né, no mesmo ano, pode sim a medida provisória ser uma medida pertinente para exigir ou aumentar um tributo, tá bom? Então, essa é uma das questões que são cobradas em prova e é uma das coisas que a gente pode discutir aí do princípio da legalidade. Existem outras coisas que nós podemos falar sobre o princípio da legalidade, mas que eu vou retomar quando eu for gravar aqui no canal a série de tributos em espécie, né? Em que eu vou explicar os tipos de impostos, etc. E eu vou ser obrigada a voltar em princípios, tá bom? Então, por enquanto, isso é o que você precisa saber sobre o princípio da legalidade, tá bom? Importante, o artigo 146 da Constituição, ele elenca algumas matérias que são reservadas à lei complementar. E isso é muito importante porque essas matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. Pegadinha boa, hein? O princípio da irretroatividade, ele tá lá no artigo 150 da Constituição, no inciso 3º, a linha A. O que diz esse princípio? Se hoje uma lei, né, é promulgada, começa a viger que exige ou aumenta um tributo, ela não pode ser aplicada a fatos geradores, ou seja, a comportamentos humanos que ocorreram antes da promulgação dessa lei e que podem gerar a incidência do tributo. Essa lei nova não pode ser aplicada a esses fatos anteriores, apenas nos fatos ocorridos a partir da vigência daquela lei. Então, vamos aos exemplos. Se eu pratiquei determinada conduta em que a lei prevê uma penalidade de 20% de multa, o artigo 106 do Código Tributário Nacional, o inciso 3º, a linha C, prevê a possibilidade da lei retroagir caso venha uma lei nova que preveja uma penalidade menos severa. Ou seja, se posterior à minha conduta, né, que provocou a aplicação dessa penalidade,
Se posterior a isso vem uma lei nova que preveja uma multa, por exemplo, de 10%, é menos severa, seria benéfico ao contribuinte e nessa hipótese vai retroagir. Mas atenção, o artigo 106 lá do Código Tributário Nacional deixa bem claro, é um ato definitivamente não julgado, ou seja, não pode ter decidido, não pode ter decisão, tem que ser uma coisa ainda que está em discussão. Então, assim, não definitivamente julgado. Tá em discussão ainda, vem uma lei nova, aplica uma penalidade menos severa, pode retroagir sim para beneficiar o contribuinte, mas isso vai acontecer na relação de penalidades, né? E por fim, mas não menos importante, o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele se divide em dois. Nós temos a anterioridade comum e a anterioridade nonagesimal. A anterioridade comum significa que quando há exigência, um aumento de tributo, ele tem que ser feito no ano seguinte, né? E a anterioridade nonagesimal, ó o sonzinho de 9. Mas não é 9 dias, é 90 dias. Essa foi ótima! Então, respeita o período de um ano, vamos dizer assim, né? O exercício financeiro, quando vocês leem exercício financeiro seguinte, são expressões muito utilizadas em direito tributário. Exercício financeiro seguinte é no ano posterior, né? No exercício financeiro seguinte. O ano é um exercício financeiro. Então, no exercício financeiro seguinte é o lapso de tempo da anterioridade comum. Da nonagesimal, você lembra desse som de 9, só que lembra que não é 9, é um 9 com 0, 90. Péssimo de novo. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saibam que aqui no Pro Conteúdo a gente faz tudo com muito amor. Nós escolhemos essas disciplinas, Direito do Trabalho, o Vitor, né, e Processo do Trabalho, e eu em Direito Tributário, porque nós temos amor por essas matérias. Então a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, e tentamos passar da melhor forma possível o conteúdo para vocês de uma forma didática, de uma forma bem curtinha, né? Para que não seja um ensino maçante, para mostrar para vocês que estudar não é um bicho de 7 cabeças, né? Que pode ser legal, que pode ser divertido. Essa é a nossa proposta aqui no Pro Conteúdo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tanto nos meus vídeos quanto nos vídeos do Vitor, né? Ou até dos posts lá do Instagram, né? Do Facebook. A minha cachorra deve ser do Direito do Trabalho, porque, ó, não deu nem 5 minutos de vídeo, ela simplesmente foi embora. Vitor, você roubou minha cachorra. A legislação também serve como tripé, né, caseiro, gente. Pro Conteúdo não é rico, Pro Conteúdo é bem humilde, então a gente usa a Vadmecum como tripé, sim.